E aí, fala aí, subversivos e subversivas, novamente aqui com Jorge Souza, psicanalista, para debater ainda, dar uma continuidade ao primeiro vídeo que nós fizemos com Jorge sobre as questões da infância, como essas questões da infância reverberam na vida adulta ainda, né? Como se fosse um espelho aí, a vida adulta como se fosse um espelho da infância. Não é? Lembrando para que quem não é inscrito, por favor, se inscreva em nosso canal, clique no sininho para ativar as notificações, para receber as notificações do vídeo novo, tá bom? O canal está crescendo, estamos começando agora, nós estamos falando sempre sobre essas questões de autoestima e de superação, como você subverter a ordem que foi imposta para você, para todos nós. É isso aí, Jorge. Seja bem-vindo mais uma vez aí. Arlen, que prazer estar com você mais uma vez. É uma felicidade muito grande e retornar, né, a essa plataforma para a gente bater esse papo gostoso, muito proveitoso. Eu aprendo muito com as nossas discussões, são sempre muito bem proveitosas. E aqueles que estão nos acompanhando aí, sejam bem-vindos, espalhem, divulguem esse projeto, esse trabalho e acompanhem o nosso projeto, acompanhem o projeto aí da Vivi, do Arlen, que tenho certeza que vocês não perdem. Tem muito material bacana, então dê um passeio aí e fiquem à vontade na plataforma aí. Estamos aí. Tá bom, muito obrigado. Hoje estamos com Vivi. Vivi está fazendo uma mentoria hoje, um trabalho aí hoje muito específico, e não pôde estar aqui, mas vamos debater, não é? Essas questões aí de uma educação aí repressiva, não é? E conservadora, né? Todos nós tivemos depois aí da ditadura militar, não é? Que havia-se a possibilidade de uma educação mais progressiva, libertadora, não é? E entrou aí aqueles ditadores, não é? E fuderam, acabaram com a educação brasileira, e é uma educação horrorosa, né? Conservadora, uma educação repressiva, uma educação apenas para conformar a pessoa, para colocar a pessoa dentro de um quadrado, não é isso? Dentro de uma bolha, e pronto, para ser quase um robô, colocar apenas um cabresto na pessoa, né? E misturado com religião também, com criacionismo, com uma série de fatores até hoje, né, reverberando. É um terror. Você que fuma maconha, você vai morrer. Se benza não! Não bata na mesa não! E nós que tivemos esse tipo de educação, muitas vezes até com palmatória, com castigos, enfim, com uma série de coisas, né? E uma visão de um Brasil deturpado, uma visão de um Brasil oficialesco ali, né? Com OSPB, EMC, não é? Que é Educação Moral e Cívica, e uma série de outras disciplinas, e, enfim, algo completamente surreal, não é? Como é que isso reverbera na vida adulta, não é? Você, no seu consultório, nas suas sessões, você se depara com pessoas que sofrem também, é possível hoje em dia a gente sofrer e refletir isso no trabalho, na faculdade, em casa, refletir essa educação repressiva? Com certeza, meu caro Arlen, com certeza. Infelizmente, né, ainda hoje nós vivemos sob essa espécie de sono que não nos permite, ou que não permite a muita gente despertar para essa questão da educação, da importância da educação, né? Porque a gente ainda continua e a gente ainda acha que nós temos uma educação que serve, né, para o indivíduo enquanto tal, e na verdade essa educação ela mantém apenas o indivíduo que quer, né, informado sobre algumas questões à sua volta, porque na verdade a educação neste país ela se tornou um mecanismo de polimento para determinados grupos e para como um mecanismo para as instituições estabelecidas de poder que comandam, inclusive, o capital, a política e, inclusive, a religiosidade desse país. Né? Nós não acordamos ainda para isso.
Nós dizemos que a educação ela é importante, que ela é fundamental, mas a gente se esquece que a educação ela passa por um crivo histórico necessário, e nós vivemos ainda mergulhados na fantasia do Brasil que foi descoberto por Pedro Álvares Cabral e por sua comitiva, né? Nós nos esquecemos de que esse país foi um país invadido, que é um país desrespeitado. Nós ainda acreditamos que a educação tem ajudado os negros a ganhar os seus espaços e chegarem onde deseja. A gente ainda acredita que os índios vivem e convivem em paz com a sociedade atual. Tudo isso está no bojo disso que nós chamamos de educação, né? Essa espécie de oferta empacotada que surge aí pelos mecanismos, né, que manobram o capital, a política e a religião desse país. E a outra questão é que, por que isso é importante atentar para isso? É porque se foi assim no passado, isso não mudou muito, permanece, os esquemas são os mesmos. Os esquemas são os mesmos. O esquema principal é: você manipula, você, de certa forma, você oferece aquilo que as pessoas querem ouvir e gostam, né, de ouvir, e a partir daí você utiliza isso como um mecanismo de manobra para manter as pessoas, como você diz, é, nessa espécie de cegueira e de que está tudo bem, que nós somos felizes, e esse mito do Brasil feliz, esse mito do Brasil que vive sempre em paz. E nós estamos em constante guerra, né? Negros, índios que morrem aos milhares todo ano, e a gente continua acreditando que estamos em paz. Entretanto, eu trago essas questões aqui para dizer o seguinte, que a educação ela massifica, isso que nós chamamos de educação, massifica as pessoas. Então, a criança que ela não passa pelo processo de estímulo do pensamento a partir de uma visão alargada do mundo, ela permanecerá nessa viseira que nós tivemos no passado e que nós perpetuamos ainda hoje, sob essa bandeira de que nós temos uma educação de qualidade no país. E isso nós não vemos, isso não é uma verdade. Né? Isso não é uma verdade. Nós vivemos, se a gente parar para perceber historicamente, os nossos antepassados que continuam sem voz, morreram amordaçados nas mamorras por aí afora, nos troncos por aí afora, e continuam amordaçados até hoje, porque a elite conta as belezas de um país que foi, de um Brasil que foi descoberto, sem narrar a história daqueles que fizeram esse país acontecer. Então, nós vivemos nessa espécie de luxo, né, enquanto nos esquecemos da nossa própria história. Isso também reverbera neste país que nós aceitamos como um país de boa convivência, mas que está continuamente em pé de guerra. Guerra interna e guerras externas também. Então, essa espécie, eu trago aqui essa ideia de que a violência, ela pode também ser perpetuada, ela pode ser institucionalizada, porque a educação pode favorecer isso. Então, e com isso eu quero dizer assim, que pai e mãe são responsáveis pela educação dos seus filhos, que os pequenos grupos são responsáveis em dar continuidade a essa educação, mas que nós também, que o Estado, ele tem o dever de apontar uma educação libertadora, né? Tem que levar, tem que estimular a criança, o jovem a pensar, raciocinar, conjecturar, perguntar. E isso não é de interesse da maioria das instituições. E eu vou lhe dar um outro exemplo aqui. Por que que nós vemos, principalmente na área dos colégios particulares, da educação particular, essa luta ferrenha por conquistar espaço e ganhar alunos? Isso é muito bem claro o seguinte: não estamos preocupados, ou não estão preocupados em formar cidadãos, mas querem preparar competidores para corresponder ao mercado, para corresponder a interesses.
Isso é que importa. Isso também é violência. Se a criança sofre em casa, se a criança é violentada por pai, por mãe, por quem quer que seja em casa, essa violência ela se perpetua de modo diferente dentro das instituições de ensino, né? Quando veladamente, ou às vezes de modo muito claro, é, sobrecarregam as nossas crianças, os nossos alunos, com coisas inúteis, e tolindo os alunos de poder pensar, de conjecturar e de poder criar, é bom dizer assim, criar asas, dar asas à imaginação e voar. Quer ver um. Essa educação, Jorge, não sei se ocorreu com você, mas comigo, e tinha muita questão da autoridade, né? Essa questão da autoridade, o professor, a professora, a direção, a vice-direção, a autoridade muito fortes, né? E essa coisa da professora ser a segunda mãe, não é? Que eu acho isso aí terrível. Então, essa educação, né? Sempre com base em uma pessoa autoritária, não é? Ali a figura central que manda, que pode reprimir, que pode punir você, que pode suspender, que pode transferir você de uma escola para outra, que pode falar com seus pais, você apanhar, você ficar de castigo, sofrer uma série de sanções, não é? Esse tipo de educação com base em uma figura opressora, e essa questão da autoridade excessiva. Esse tipo de educação, ela reverbera, existem personalidades adultas que refletem esse tipo de educação, correspondendo a essa questão da autoridade ou do autoritarismo. Sim, e isso é muito claro quando a gente ouve jargões do tipo assim, no passado, professora era professora, professora era a segunda mãe, né? O menino tinha que respeitar mesmo, né? Ou então assim, educação era no passado, porque naquela época você chegava na sala de aula, a professora mandava, você tinha que obedecer, e se chegasse em casa reclamando, apanhava dos pais ainda, né? Então, esse tipo de jargão de fala, de discurso, perpetua essa ideia, né? Talvez nós tenhamos que voltar à Grécia Antiga, aos Areópagos, talvez, para fazer aquela experiência lá, junto a Platão, Sócrates, né? E a muitos outros que nas suas escolas, o Sócrates, inclusive, ele é condenado à morte por ser considerado um subversivo, né? Subverter os jovens, ou seja, incitar as pessoas a pensarem. Talvez a gente tenha que voltar lá, né? Não deveria haver uma obrigatoriedade de você ir para a escola ou aprender, mas deveria haver um estímulo natural. Pense aí, nós somos curiosos naturalmente. O ser humano ele não precisa ser pressionado, obrigado a ir para a escola, porque é natural da nossa condição enquanto humanos sermos curiosos. Então, é a partir dessa curiosidade que surge a possibilidade tanto do aprendizado quanto do ensino. E o ensino deveria, para além de uma mera transfusão de conhecimento, né, deveria passar pela experiência em que o indivíduo ele mergulha dentro das suas próprias curiosidades e emerge dela com respostas possíveis para futuras indagações. O que é que eu quero dizer com isso? É aquela velha pergunta da filosofia: quem é que sou eu? E a partir desse o que é que sou eu, o cara passava pela física, o cara passava pela química, o cara passava pela matemática, o cara passava pela própria filosofia, o cara descobriu o mundo com isso. Então, é muito natural sermos curiosos, mas não há esse estímulo. Quando o menino chega na sala de aula que pergunta muito, o que é que a professora faz? Começa só a podar. Ou seja, você não precisa você pensar, deixa que eu te dou aqui o pacote e engula o que eu estou te dando, porque é isso aqui que você vai precisar, né? E isso reverbera, assim, né? E questões mais pontuais, a educação, ela não um lugar, digamos assim, de transformação em que o sujeito ele é posto a quem do seu intelecto. A educação deve formar o intelecto, mas forma também o sujeito. Quando eu falo sujeito, estou falando de comportamental.
Então, se o indivíduo ele não tem uma formação que o instrua intelectualmente, mas que também forme caráter comportamental, né? Ou se há, então, aí um desnível entre uma relação e outra, não vai funcionar, não vai dar certo, né? E quando a gente vê aí, por exemplo, autoridades e que, meu Deus, isso é uma negação. E olha que as autoridades que nós temos, querendo ou não, socialmente, estruturalmente, politicamente, quer seja autoridade religiosa, quer seja a autoridade política, pesa sobre ela a insígnia paterna, o que quer dizer, o povo, a nação, as pessoas, os fiéis, toma aquela autoridade como um grande exemplo, né? E às vezes o indivíduo, ele não teve uma formação, uma boa formação, quer seja no seio familiar, quer seja na própria, oferecida pela educação, e quando ela ouve uma autoridade falando tanta merda, só reforça comportamentos que, pelo amor de Deus, né, que é uma vergonha, né? O número explodiu aí e virou inclusive moda essa questão do racismo, né? Explode aí você para, bom, mas o que está acontecendo, né? Fulano de tal não fez racista, né? Isso, se referindo ao presidente, eu já ouvi comentários do tipo, o presidente fulano de tal não fez racista. Ele não fez, mas provoca isso. Porque quem é racista pode mudar o seu modo de pensar? Pode, mas isso não acontece de uma hora para outra. E se alguém incentiva esse cara a manter esse pensamento, ele não muda nunca, ele nunca vai ser transformado. Ao contrário, ele vai ser um propagador disso que ele pensa. Exatamente, ele é a autoridade, né? Por ser uma autoridade, né? A tendência da sociedade é ouvir, escutar e ver o comportamento, né? É como tem lá a monarquia na Inglaterra, não é isso? Onde a família Sim. real, a rainha, é um parâmetro para a sociedade, né? Parâmetro de educação, parâmetro de boas maneiras, parâmetro de comportamento, né? Social, moral, etc. E o presidente da República é esse parâmetro para a sociedade. Então, se o presidente da República fala que vai atirar nas pessoas, que vai matar, fala que é uma gripezinha, a pandemia, o vírus, fala que não precisa usar máscara, fala que é para a pessoa se automedicar, a tendência da sociedade, não é? Mesmo que ele não diga isso, não é? Mas se ele der a entender, se ele fizer um incentivo nesse sentido, as pessoas acabam indo, aderindo, né? Então, como é essa questão da autoridade aí, é importante, como é que a gente, na vida adulta, não é? A pessoa que teve uma infância e uma adolescência, uma educação repressiva e opressora, conservadora, com base nessa autoridade exacerbada, como é que ela pode subverter isso e mudar? Como é que se pode começar a mudar a partir daí? Isso é normal, é coisa da vida, pode acontecer. Os primeiros sinais de mudança, eles surgem quando o indivíduo começa a questionar esses ditos princípios. Tudo começa quando ele começa a questionar isso. Então, começa pelo questionamento. Porque enquanto a gente está naquela tranquilidade, não, o que vier a gente aceita, deixa vir, a gente vai ouvindo, a gente vai ouvindo. Então, isso não tem problema, né? Mas, quando a gente começa a questionar, a gente começa a entrar em conflito. Por quê? Primeiro, por quê? Porque a gente vai precisar passar por um processo de transformação pessoal, né? A gente vai precisar, eu costumo dizer assim, de se autodignificar. O que quer dizer isso? Quer dizer tomar posse de si mesmo, das suas opiniões, entende? E para isso, muitas vezes, você vai ter que dizer não. Há muita coisa que se estabelece como valores, você vai ter que rasgar, vai ter que romper, vai ter que subverter, de fato, né? Então, começa a partir daí, indagar, pensar. E depois de você indagar, de você pensar, você fazer o paralelo. Para você fazer o paralelo, é possível você, sim, tentar, diante desse panorama que nós vivemos, é possível você pensar diferente. E se você pensa diferente, necessariamente o comportamental muda, modifica. Então, quando o cara que chegava em casa, o bruto que chegava em casa, que tinha que encontrar a toalha lá no banheiro, mas se ele chega, ele dá uma boa noite para a esposa, dá um beijo no filho, ou vai no quarto, pega a sua própria cueca, vai lá e sabe, e leva para o banho, né? Então, isso é um sinal, é uma mudança.
que começa por coisas pequenas, por gestos pequenos, porque também a mudança ela não surge em passe de mágica. E depois disso o cara tem que haver um empenho muito grande, um esforço muito grande. Eu costumo muito dizer isso nas análises com meus analisandos, às vezes. Né? Digo, primeiro, você não precisa se culpar pelos seus erros, você errou, errou, pronto, acabou. Não há por que se culpar por isso, não há por que se punir por isso. E segundo esteja aberto para o que vier. Ah, mas se errar novamente, reconstrói tudo de novo, porque quando a gente nasce, a gente não vem com o manual pronto. A gente não vem com o Claro. manual pronto. Então há sempre possibilidade de mudança. E mudar questionando. Quando alguém te apresenta alguma coisa como certa, duvide, porque não existe nada certo. Não existe nada definido. E, por definição, não deveríamos definir nada enquanto houver possibilidade de que alguma coisa seja redefinida. Quer seja um discurso político, discurso religioso, seja o que for, indague, pergunte, mas por quê? E às vezes a gente, para se acomodar, a gente prefere muitas vezes ser insultado, digamos assim, nos nossos princípios, porque a autoridade disse, ou quem quer que seja disse isso para a gente acaba acatando, né? Uma Eu sou lá repetição da... de padrões, não é? A gente repete Exa padrões de comportamento. exatamente, exatamente. E o comportamento, e as pessoas têm medo dessa questão do comportamento, por quê? Porque se você está fora do padrão, você consequentemente jogado à margem. Você está lançado fora. E se você está num grupo dito conservador, pior ainda, você é lançado fora. Né? Mas você não tem medo de mudança. Porque quem quer mudar vai romper com alguma coisa. Quem quer mudar vai romper alguma coisa. Eu sou da década de 70, né? E nos anos 80, por exemplo, eu comecei a estudar em 80 alguma coisa. Em 88, olha, em 88, quando surge aí a Constituição, em 88 ainda havia aqueles resquícios ainda da ditadura militar. Então, Ainda há, né? é, é, ainda há, né? Mas naquela época era muito forte isso, de modo que, Forte. como eu morava na roça, né? Era tudo muito. A gente ia fazer uma redação, a professora tinha que pegar, tinha que vasculhar, porque tem coisas que você não pode dizer, né? Isso é autoridade. Havia uma censura, uma Toda a censura. autocensura. Não é? Ainda hoje as pessoas usam a palavra censura, até no meu meio Sim, de arte e teatro, as pessoas perguntam qual é a censura, e eu digo, não existe censura. Existe uma sim, classificação etária aí, uma indicação de faixa etária, né, para idade, para determinados produtos, mas não existe uma censura. Mas nos anos 80, ali, até o começo dos anos 90, existia essa censura, essa sim, autocensura, né? Esse tipo sim, de sim, comportamento, né? Até na TV, no cinema, não é? sim. E aí a presença, o enfoque da autoridade era muito presente, porque logo a gente passa por aquele período da ditadura militar, né, do militarismo, e lógico, querendo ou não, as Forças Armadas elas impõem a autoridade, né? Elas, logicamente, elas não negociam a aceitação da autoridade, mas elas impõem mesmo a autoridade. E com isso a gente começa a associar essa autoridade, muitas vezes a pai, a mãe, a professor, e a gente leva isso para a vida. Tem uma influência terrível na vida da gente. Né? E quando a gente chega na faculdade, por exemplo, o que é que dizem para a gente? Olha, se você diz alguma coisa, mas você não vai buscar a palavra da autoridade fulano de tal, você não pode dizer. Você precisa sempre de autoridade para poder dar valor àquilo que você está dizendo. Não é assim que a gente aprende nos artigos, nos trabalhos? Referendar o que você está dizendo, É o né? que você está dizendo. Né? Então, ou seja, você precisa de autoridade para isso. Você não pode dizer qualquer coisa. Né? Ou seja, e a gente permanece sobre essa. Às vezes, mesmo a gente, no nosso bate-papo, a gente sempre traz aqui. Geralmente eu tenho muito cuidado com isso, trazer um teórico, alguma coisa, porque eu gosto de rasgar com essa ideia. E quando eu trago, é justamente
tentando, dando uma baixada nessa ideia de que eu preciso sempre de alguém para estar, uma autoridade para estar reforçando, para estar validando o que eu estou dizendo. Né? Então, infelizmente, a gente vai viver assim, e isso não vai mudar nunca. Né? Aí a gente tem pai que é autoridade, mãe que é autoridade, professor que é autoridade, tem o Deus Todo-Poderoso lá em cima que bota pocando em cima da gente se a gente sai da linha. Aí tem, enfim, sabe? A grande questão aqui é justamente você se abrir para indagar, para perguntar, sabe, para questionar mesmo, mas até onde isso, de fato, deve ter influência sobre mim, deve pesar sobre mim. Não é à toa que centenas de pessoas vão para o divã, e o que é que choram lá? Chora sob o peso da autoridade. Meu pai disse que não é para fazer, né? O cara, quando comete um deslize lá, né, vai chorar o quê? Por que é que ele chora no divã? Porque pesa sobre ele essa insígnia paterna. Né? Se ele comete um deslize, não, eu não podia ter feito isso porque meu pai não me ensinou assim, a minha mãe não me ensinou assim, não sei quem não me ensinou assim, ou seja, entende? A autoridade ela é soberana sobre nossa vida. E, Mas ao mesmo quem tempo, sabe... nós temos aí implícita na nossa educação e na sociedade essa coisa da bênção dos pais, não é? Acho que até uma linha do budismo prega isso. Que é importante tudo que você fizer, peça a bênção dos seus pais, né? Vivos ou mortos, né? É importante a gente Sim, querer que a aprovação dos nossos pais. E nessa sociedade conservadora que a gente vive, a parte de uma educação repressora e tudo mais, essa sociedade conservadora referenda ainda mais esse tipo de comportamento, não é? A repetição desses padrões da autoridade. Nesses tempos atuais, isso é muito claro, né? Porque as pessoas remetem muito ao passado, como você falou no começo. Ah, no meu tempo era assim, no meu tempo era desse jeito, aquele tempo aqui era educação. Ai, que saudade. Eu já vi pessoas dizendo, ai, que saudade dos botões dourados. Naquele tempo não havia corrupção, naquele tempo não havia esse tipo de maluquice na escola, não é? Porque a educação hoje tende a discutir certas coisas que não se discutia, não é? A acolher as sim, pessoas, a acolher a diversidade, principalmente. Naquele tempo você sim, não podia ter diversidade, você tinha que ser apenas um padrão, né? E há uma sim, tentativa na sociedade de voltar a esse tipo de coisa, né? Mas essa questão que você sim, estava falando dos pais é importante, porque a gente automaticamente a gente quer a aprovação dos nossos pais, né? De pai e mãe, né? sim, Tudo aquilo que a gente está fazendo, né? Aí a gente é muito mais feliz quando o pai e a mãe diz, ah, vai em frente, aprovo que você faça, tá? Aprovo que você seja um pedreiro, ao invés de você ser um engenheiro. Você quer ser pedreiro, você gosta de pedreiragem, que bom, a gente quer essa bênção, não é? Mas nem uhum, sempre tem, né? E eu acho que a é, gente sofre um pouco com isso, né, Jorge? muito. Muito. Quer ver uma coisa muito interessante? Você trazendo essa questão da profissão, do incentivo dos pais nesse sentido. Eu estava conversando com uma amiga minha, falava sobre isso, e eu dizia de um erro que é muito comum a gente, inclusive, replicar, a gente continuar disseminando, que é aquela ideia vai estudar para ser alguém na vida. Né? Isso é um problema terrível para uma criança, né? Você diz para um jovem, vai estudar para ser alguém na vida, o cara para e pensa, que bosta que eu sou então? Que merda que eu sou? Né? Então seria muito mais saudável você dizer assim, olha, vai estudar, né, para trabalhar e ficar rico. Porque no fundo o que quer dizer é isso, não é? Se alguém na vida está relacionado a essa questão do possuir, de você ter não apenas um trabalho que socialmente se diga é um trabalho digno, né? Porque ele dá status, Capitalismo. entende? E justamente. Então aí o cara para e pensa, pô, mas estudar para ser alguém na vida, mas que merda que eu sou mesmo? Né? E pelo fato de estar sob essa fala vir, principalmente da autoridade paterna ou materna, isso pesa muito na vida do indivíduo. Né? O indivíduo ele tenta lutar e por N questões ele não consegue chegar à faculdade. Aí ele vai viver o tempo todo frustrado porque não quer ser o pedreiro, porque ser pedreiro não traria a ele nenhuma dignidade. Sendo um pedreiro, ele não seria alguém na vida. Né? Sendo um construtor, ele não seria ninguém na vida. Trabalhando na zona rural, no campo, ele não seria alguém na vida.
né? Então, isso é a questão da educação também, né? E a gente vai perpetuando esse tipo de bullying, de conversa, e sem sequer notar que a gente está alimentando velhos padrões também, velhos padrões. Isso traz para o indivíduo transtornos severos. E, pelo menos para mim, que creio no inconsciente, isso não fica despercebido para o inconsciente de jeito nenhum e repercute no comportamento do indivíduo, sem dúvida nenhuma. E há também o oposto, eu acho, né? Que é o oposto disso aí, algo parecido, que é também uma coisa repressiva, por exemplo, em certos meios, onde tem aqui, por exemplo, se Vivi estivesse aqui, né? Tivesse uma mulher aqui, e a gente conversando, e a gente quisesse muito a opinião dela, quase obrigando a mulher a falar, porque a mulher tem que ter lugar de fala, porque onde tem mulher, a mulher tem que falar, então é quase obrigando a mulher a ter que falar. Ela às vezes não quer, só para dizer que a mulher falou. Tem uma mulher no recinto, no ambiente, na reunião, na live, no vídeo, na gravação, e a mulher tem que falar. Não é? Isso também é uma forma de oprimir através de uma política identitária, né? Através de uma pauta que está aí de valorização da mulher, do feminino, de combater o machismo, né? Então, se tem 12 machos aqui, a mulher é obrigada a falar, né? A gente acaba também impondo essa autoridade sobre a mulher pelo viés da política identitária, né? Dessa coisa do feminismo, que é quase uma contracorrente, né? Aí pela contracorrente. Isso, exatamente, exatamente. E você sabe que associar isso poderia ser até uma outra abordagem, mas, inclusive, esse estilo, eu vou utilizar aqui a palavra moda, né? A terminologia, essa moda, inclusive, está se estendendo as causas, ou com a causa negra, né? Com a luta pela causa negra, né? Então, e às vezes a gente se esquece que tudo isso está se tornando uma política de mercado, né? Isso está sendo mercantilizado e que o capital está matando a pau com toda essa história. Entende? Ah, a mulher está ganhando espaço, de fato, está mesmo? Ah, o negro está conquistando espaço, mas está mesmo? Você tem certeza disso? Ou o negro se tornou, tanto o negro quanto a imagem da mulher, a imagem feminina, se tornou aí como é que se diria, uma carta na manga do capital, né? Que é isso que se tornou. Então você vê, por exemplo, nunca se compôs tanta música para negro como nos tempos atuais. Se compôs, não. Né? Porque antes se compunha música, hoje se fabrica música para o mercado, né? Para o mercado da música. Hoje o negro continua sendo vendido. No passado vinha dos porões dos navios, hoje vem de avião, hoje vem de carreta, vem de trem. Continua cotado, o negro continua cotado a preço alto nas prateleiras do supermercado, com belas fotos nas embalagens de shampoos, maquiagem, e por aí vai. Continua. Então, veja que uma luta que deveria, e que é uma luta nobre e justa, o que foi que o capital fez? Pegou isso, subverteu e transformou isso numa espécie de moeda para eles. E aí, você acha que é mais um produto do mercado, ao invés dos negros ocuparem os espaços de poder de fato, não é? E da tomada das decisões, não é? Para poder mudar a sociedade. Virou apenas um produto mercadológico, né? Exatamente, é nesse sentido. Que infelizmente foi o que tem se tornado. E aí, a ONGs, tanto ONGs feminista quanto ONGs que trabalham pela causa negra de fato, tem que estar atento para isso. Tem que estar atenta para isso. Porque de repente está trocando 6 por meia dúzia. Está achando que está fazendo um grande trabalho e na verdade não está. Está sendo manipulado pelo capital. Entende? Está sendo manipulado. E tudo continua a mesma coisa. Quando a gente vê, por exemplo, lá uma Maju da vida na Globo, a Maju conquistou o espaço dela, mas será mesmo que conquistou o espaço dela? Ou ela está lendo na cartilha dos brancos da Globo? Entende? Será que de fato ela é negra lá no espaço que ela ocupa? Não é. Entende? Ela tem que se vestir dessa forma, tem que ler dessa forma, tem que fazer assim. E quem é que dita as regras?
É o negro lá de cima? Não, mas é o branco que diz assim, porque o capital diz, não, tem que ser padronizado, o branco tem que ser assim. Então, a modelagem é branca, a figura é negra, mas toda modelagem é branca. Então, de fato, ela está lá no lugar dela enquanto negra, a mulher, de fato, e assim a gente. E outras questões, a mulher está de fato lá enquanto mulher, que tem voz de fato, ou está ali apenas como uma carta coringa em meio a tudo isso? Né? Entendi. Você falava da questão da mudança, da tomada da consciência, claro que nisso também é preciso ter essa chamada à consciência, né? Na chincha, como se diz, como você fez essa chamada aí agora. Então, o primeiro ponto de mudança, só para reforçar, para a gente concluir, é que é essa tomada de consciência, não é isso? A gente realmente Sim, compreender que nós tivemos um tipo de educação opressora e conservadora, e a gente começar a mudar no dia a dia, em pequenas ações, pequenos gestos, não é? Não esperar e exatamente. nem se cobrar uma mudança repentina, brutal, radical, mas uma mudança passo a passo. Esse é o primeiro passo, não é Exatamente. isso? Exatamente. E isso é um exercício diário para quem quer mudar alguma coisa. Né? É um exercício diário. E se precisar, vá buscar terapia, que ajuda melhor ainda. Porque, porque às vezes o cara entra em conflito mesmo. O cara entra em conflito. Né? Exatamente, exatamente. É, mas ele pode. E aí você tem outros meios. Você tem a arte. Leia bons livros. Né? Vai ler poesia, vai ler ficção, vai ler contos. A arte ajuda bastante. Vá no teatro, vá assistir uma peça de teatro, né? Assista bons programas que incentivam a, o pensamento, entende? Que ajuda você a descobrir novos caminhos A sair para da essa bolha, mudança. né? Exatamente, sair da bolha, é isso aí, sair da bolha. Jorge, muito obrigado. Excelente papo com você, tá bom? Espero que a gente tenha mais uma chance, mais uma outra oportunidade de conversar aqui no canal, tá bom? Boa sorte aí com as sessões aí também. Lembrando aí para quem está inscrito, clique no sininho para ativar as notificações. Quem não está inscrito, se inscreva aí no canal, tá bom? A gente vai deixar também o Instagram aqui, o contato de Jorge na descrição do vídeo, tá bom? Estamos aqui começando esse canal como subverter as tretas da infância, da adolescência, da vida adulta, todos esses problemas, e como superar isso e nem sermos adultos melhores, com a autoestima mais elevada, um pouco mais trabalhada, não é? Com um pouquinho mais de consciência daquilo que nós somos a partir daquilo que nos foi dado, né? Ou do que nos foi imposto, tá bom? Muito obrigado, Jorge. Wallen, obrigado, gratidão mais uma vez. Estamos aqui para novos bate-papos. É Tá bom, bacana estar então. com vocês. Axé, um abraço. Axé, até.